Irmãos, a graça e a paz de Jesus, um bom dia a todos, amém. E aos irmãos também que nos acompanham através do canal Pela Bíblia, a graça e a paz a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre seitas, na enciclopédia das seitas. Hoje nós vamos estudar a página 12, as teias que seguram os adeptos. Os irmãos podem perceber, né, que semana passada nós tratamos sobre a seita satisfaz várias necessidades e a seita torna a pessoa importante por pertencer ao grupo. Aí os irmãos viram aí, né, que tem os tópicos, né, a questão psicológica, emocional, intelectual, também tem a questão rigidez moral, a segurança financeira e a promessa de exaltação e redenção. Continuando, os irmãos vão ver que tudo é um sistema. Tudo é um sistema. Por exemplo, hoje é um tema muito importante, que são as teias que seguram os adeptos, né? Os irmãos encontraram aí na enciclopédia aí, beleza? Vamos lá. O primeiro ponto, a dependência. Satisfaz as necessidades psicológicas, intelectuais e espirituais. Como nós vimos na semana passada, a questão psicológica e intelectual. A seita tem resposta para tudo. Né? A seita tem resposta para tudo, a seita satisfaz, né, as questões psicológicas, espirituais. Então, a pessoa se sente amarrada ao sistema. Né? Ela dificilmente ela vai querer ouvir um pensamento contrário, né? Porque ela ela teve a sua satisfação, né, na seita, nas questões psicológicas e intelectuais. Então, dificilmente, né, eles costumam ouvir, a entender um raciocínio contrário aos que eles aprenderam, porque como nós entendemos semana passada, as seitas têm resposta para tudo. Amém? O segundo ponto, o isolamento, que é um ponto muito importante aqui. Ele reduz o convívio externo do membro. Existem seitas, irmãos, que deixam as pessoas afastadas até dos seus próprios parentes. Eu creio que os irmãos aqui nunca ouviram da gente, né, de nós aqui, para conversar com algum irmão, algum familiar seu que não é da sua igreja, ou que não é da sua religião, ou que não tem um pensamento cristão como você tem. Aqui, todos aqui somos livres dessas amarras. Mas as seitas não. As seitas, elas não deixam, irmãos, os membros se aproximarem dos seus familiares que não fazem parte da organização. Então, eles sempre falam, né, toma cuidado daquelas pessoas seculares, né, das suas familiares seculares que não têm o mesmo pensamento, que você pode se afastar do Senhor, se afastar de Deus, do Deus deles, que eles entendem como que ele é, como que Deus é. Então, eles tiram você do convívio familiar. Aí, nisso, a pessoa fica sempre ali, na seita, né? Sempre ali na organização. Segunda-feira tem reunião, terça-feira, quarta-feira, final de semana, ou seja, a seita se torna a sua família. Né? Esse é um sistema, vamos dizer assim, bem complicado, porque as pessoas ficam afastadas dos seus familiares e as pessoas até pensam às vezes, né, de procurar seus membros, seus entes, mas a pessoa fica tanto tempo amarrada no sistema que até os parentes que você não vê, a pessoa até estranha você e a pessoa fica até sem jeito, né? Fala, nossa, quanto tempo, né? Como a gente, às vezes, a gente fica muito tempo sem encontrar um parente, um amigo, né? As pessoas até falam, nossa, quanto tempo, você fica até meio sem graça, né? E às vezes está sumido por algumas questões da vida, né? Imagina quando você está numa organização que a organização não deixe você se aproximar do seu ente querido. Outro ponto importante,
Ponto 3. A lavagem cerebral. Processos de pensamento são reconstruídos para serem consistentes com a seita. Os membros, irmãos, de cada organização específica de sua igreja, eles aprendem, irmãos, que a igreja verdadeira é a que é a organização que a pessoa está. Que só eles são verdadeiros, que só eles são certos, que eles têm resposta para tudo. Nós vemos aqui, né? Eles têm respostas intelectuais, resposta para tudo, né? Então eles são os verdadeiros. E que as outras religiões são falsas. Que na verdade é uma verdadeira lavagem cerebral. Então é muito difícil, né, você conversar com essa pessoa. Porque para ela, aquela religião, aquela seita, aquela organização que ele está é a verdadeira. E é bem difícil ouvir outras pessoas. Né? Fala, não, mas você está numa religião, você está numa organização falsa. A minha é verdadeira. Então não adianta que você falar aqui que eu não vou ouvir, porque a minha é certa, a minha é correta. E isso é muito difícil da pessoa abrir mão. A gente está vivendo uma questão política difícil no país, né? E é até difícil a gente debater, né? Imagina na questão de religião, né? Imagina, as pessoas são bombardeadas por informações, a gente vê aí fora, né? Imagina na igreja, que a pessoa todo dia está ali, a pessoa é afastada da sua família, a pessoa vive dentro da igreja. Então a pessoa está ouvindo todo dia aquela informação. Então para ela é muito difícil ela pensar e refletir sobre o que ela está seguindo. Então é muito difícil. Às vezes, irmãos, a gente pode até vencer eles nos argumentos, usando a própria Bíblia. Mas a lavagem cerebral é tão grande, mas tão grande, que mesmo assim eles não querem sair. Fala, não, tudo bem, você está certo nessa questão, mas onde que eu estou é a certa, é a verdadeira. Então a pessoa às vezes é vencida no argumento. No argumento a pessoa é vencida, mas a pessoa continua lá. Por quê? Por conta da lavagem cerebral. E é muito difícil, irmãos, é muito difícil tirar as pessoas, né? Fazer as pessoas pensar diferente. O quarto ponto, a substituição. Ocupam frequentemente o lugar de pai, mãe, pastor, padre, professor, etc. Como nós vimos aqui, nos pontos na semana passada, uma questão emocional. Muitas pessoas têm a questão, né, têm carência emocional. E às vezes vê no líder da seita, né, vê no líder de uma religião, como se fosse uma pessoa paternal, né, como um pai, uma mãe, que às vezes a pessoa não teve, um irmão que a pessoa não teve. Então, nessas pessoas, eles veem como um familiar. Então, para eles, fica muito difícil, né, sair dessa organização por conta disso. Porque, imagina, por exemplo, todos aqui que casaram, né, uma questão quando foi casar, uma questão que é muito importante, que a gente pensa, poxa vida, eu vou sair da casa dos meus pais, eu vou ficar longe do meu pai, vou ficar longe da minha mãe. Não é difícil? Para alguns para alguns talvez não. Mas não é bem difícil isso? Imagine por uma pessoa que está na seita ali, que encontrou sua família lá, né, e às vezes entende que ele não está no caminho certo, mas que daí a pessoa entende que vai perder sua pessoa querida, que segue ali na seita, as pessoas que estão ali com eles, é muito difícil. Então essa questão emocional é muito complicada e as pessoas ficam amarradas nisso. O quinto ponto, obrigação. O membro fica endividado emocionalmente com o grupo. Não importa, irmãos, a verdade que eles ouvem. Isso é como se fosse um complemento do ponto 4. Né? A pessoa fica endividada emocionalmente. Então, eles ficam pensando, como que eu posso sair de lá? Como que eu posso mudar de igreja? Sair daquela organização? Se todos que eu amo estão lá. Né? Então, eles sentem até a obrigação de retribuir o carinho que ele recebeu. Né? Eles sentem isso.
essa obrigação. Né? Então é muito difícil, né? É muito difícil a pessoa sair também da seita por conta disso, que a pessoa se sente que está em débito com as pessoas que estão lá. O sexto ponto, a culpa. A pessoa tem um sentimento de culpa ao desejar sair do grupo, talvez achando que se trata de traição ou que o ser superior daquela seita o castigue. Esse é o cumprimento no ponto 3, né? Como ele entende que a seita é o caminho correto, que Deus está naquele lugar, então eles sentem um sentimento de culpa, de que se eles saírem da organização, se eles saírem dessa seita, o que acontece? Deus vai castigar eles. Deus vai buscar ele, pegar ele, né? Tipo, eles têm que ficar lá, porque lá é o caminho certo, Deus está ali. O ancião fala muito bem isso, que as pessoas lá fora, que as organizações ensinam que Deus é como se fosse o Deus Zeus, né? Que se a pessoa não fizer conforme Deus pede, joga um raio na cabeça da pessoa, a pessoa morre. Mas hoje nós entendemos que não, que Deus não é assim. Mas para eles, sim, eles entendem que se eles saírem da seita, eles vão ser perseguidos, que Deus vai buscar eles lá, que vão pegar eles, que vai acabar com a vida deles. Né? Então, para o membro da seita, afastar-se do grupo é o mesmo que abandonar a Deus. Então, eles sentem que se eles saírem da organização da seita, Deus vai abandonar eles, que eles vão morrer de fome, que Deus vai deixar ele doente, que eles vão morrer. Que na verdade todo mundo vai morrer, né? Mas eles entendem que se eles abandonar a organização, Deus vai pesar a mão sobre eles. E o sétimo ponto, a ameaça, que é um complemento do ponto 6, né? Ameaça de destruição por Deus, por desviar da verdade. Se uma pessoa decide sair do grupo, ela é acusada de estar deixando a organização. Não está sendo acusada de deixar a organização. Ela está sendo acusada de estar deixando a próprio Deus. É o complemento do ponto 6, né? A pessoa sente a culpa de que está deixando a organização, está deixando a Deus. E os adeptos da seita, quando a pessoa abandona, né, decide, pensa em sair da organização, os próprios membros falam, olha, tem certeza disso? Deus vai te abandonar. Deus vai te deixar você na mão. Não faça isso. Então, eles trabalham de vários pontos muito importantes aqui, que todos eles são complementos um do outro. De que se você deixar de fazer isso, fazer aquilo, se você deixar a organização, o que acontece? A seita te acusa de que está deixando o próprio Deus. Porque no ponto 3 fala que da lavagem cerebral. Então a lavagem cerebral é tão grande de que eles entendem que Deus está ali naquela organização. De que Deus verdadeiramente está ali. Que a igreja verdadeira é ali. Então se a pessoa começa a refletir do que ela está seguindo, começa a entender de que ali não é a organização verdadeira e de que existem caminhos o qual o Senhor tem nos colocado, as pessoas são ameaçadas. Se a pessoa tem um pensamento contrário de algum ponto específico do que a organização ensina, a pessoa fala, ó, cuidado, o caminho que você está percorrendo não é legal. Deus pode pesar a mão em você, você pode ser abandonado. Então, irmãos, existem várias teias que seguram os adeptos. Então, temos que tomar muito cuidado, temos que pensar de que o que a seita faz com as pessoas, com os membros, de que colocam verdadeiras amarras nas pessoas. E todo dia aqui, todos os domingos nós aprendemos que Cristo não é assim. Cristo não te amarra a lugar nenhum, Cristo não te força a nada. Simplesmente o Senhor toca em nossos corações e entendemos que Ele é o verdadeiro caminho. Amém, irmãos? Que Deus abençoe todos.